Em estúdio para analisar os temas que marcam a atualidade, temos connosco o Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, e também Bernardo Trindade, empresário. Ambos agradeço desde já a vossa presença aqui na edição das 12. Começo por si. O contágio da crise da dívida está a ir para além da periferia europeia. Os juros da dívida soberana atingem novos máximos e desta vez não são só Portugal, Grécia, Irlanda e Itália a merecerem a atenção dos investidores internacionais. É caso para dizer que a doença está a chegar ao coração da Europa? Pois, eu acho que exatamente há aqui quase que um estrangulamento que neste momento começa a ir para os países, não da periferia, mas os países do centro. Aqueles que efetivamente nós dizemos que têm uma situação mais estável, mais desenvolvida, com melhores indicadores e tanto bate, digamos assim, em países como a França e a Bélgica, em que havia determinado tipo já de pronúncio de que efetivamente chegaria também aí alguma dessa crise, como parece que também começa a atacar países como a Áustria, como a Finlândia. A Bélgica. E a Bélgica, já tínhamos falado que era natural, porque a Bélgica é muito endividada também, como sabe, enquanto país, o que significa que efetivamente aquilo que temos aqui falado várias vezes, penso que é a única capacidade que temos de encontrar solução neste momento, que é pensar no problema no global, e no global em termos europeus, digamos assim. É evidente que há assimetrias e continuarão a existir entre os países mais pobres e os países mais desenvolvidos. Nós, apesar de termos hoje indicadores muito melhores, continuamos a ter a mesma distância que tínhamos, por exemplo, há 30 anos, relativamente a uma Alemanha, ou relativamente à Áustria, ou países do centro da Europa. Mas todos temos vindo a evoluir, até os países de leste. Neste momento, eu penso que é efetivamente importante que se faça uma solução, ou que se pense numa solução, dentro daquilo que tanto tem sido discutido, que traga alguma calmia à Europa e aos mercados. Porque, efetivamente, o que vemos é que, a partir do momento em que o ataque se passou para os países mais frágeis do continente europeu, agora já passa, portanto, para os países do centro. Só a Alemanha praticamente é que fica incólume, e isto significa que estamos no limite para a tomada dessas posições, quer relativamente àquilo que a Europa possa fazer, quer relativamente ao tal governo económico da Europa e às suas várias facetas e variáveis que nos podem trazer outros caminhos, quer o papel do BCE. Como sabe, embora seja bastante discutível, porque o que está nos tratados não é aquilo que hoje se pretende, mas se calhar é de repensar isto tudo com uma característica: tem que ser rápido. Não podemos estar outra vez muitos meses sobre esta situação, porque poderemos vir aqui a criar situações que depois são mais difíceis de controlar ou até incontroláveis, nem limite, digamos assim. Podemos dizer que os países do centro da Europa estão a provar do veneno que foi dado aos periféricos? Estamos a provar todos do mesmo, claro que de maneiras diferentes e também por razões diferentes, porque efetivamente na Europa houve durante algum tempo uma incapacidade de perceber que a manutenção de determinado tipo de situações iria dar uma solução a uma situação como esta, que é, digamos, limite de tudo aquilo que pensámos. Mas houve vários sinais, quer dizer, a Europa, a partir do momento em que a crise deflagra nos Estados Unidos, devia-se ter, talvez, resguardado e repensado ela própria, no seu próprio modelo, para evitar chegarmos agora a este ponto. Bernardo, outro dos assuntos que estão a marcar a atualidade é o alargamento do prazo de desalavancagem da banca, ou seja, a passagem de um rácio de transformação de depósitos sobre crédito para os 120%. Este alargamento vem ao encontro do que era defendido pelos patrões. Ainda hoje, António Saraiva, o presidente da CIP, diz em entrevista ao Económico, e passa a citar, que o prazo para a desalavancagem era demasiado violento para a economia porque pairava sobre o estoque de crédito concedido às empresas. Olha, eu vou dizer o seguinte: eu acho que é uma boa notícia para a banca, é uma boa notícia para os clientes bancários. Veio-se a saber ao longo desta semana um pouco mais detalhadamente pormenores desta negociação. Parece que a banca não foi efetivamente ouvida neste processo. Digamos, o processo legislativo da responsabilidade do Governo correu de forma muito célere, sem que os destinatários tivessem sido convenientemente ouvidos. Essa era uma das críticas dos banqueiros. Era. Contudo, eu acho que há uma questão do ponto de vista de imagem externa que é um bocadinho desagradável e é provavelmente o aspecto menos positivo desta questão. O processo legislativo correu, os destinatários foram pouco ouvidos, os destinatários escreveram uma carta à Troika para que se pudesse pronunciar relativamente a esta matéria. Significa que nós remetemos para uma entidade externa a resolução de um problema que era eminentemente interno. E isso, a nossa imagem como país sai fragilizada, e eu, enfim, como português, não fiquei contente
com uma iniciativa desta natureza. Espero sinceramente que este prazo e digamos que o resultado desta pequena trica saia favorável, ou seja, que estes mais 6 meses sejam efetivamente um momento ou seja o tempo necessário para que a recapitalização da banca e cumprir estes rastros de solvabilidade possa ser feito, de facto, da forma, enfim, mais sustentada possível. Aí está-me a falar da banca, mas no que toca especificamente às empresas, acha que é uma mais-valia para as empresas este alargamento do prazo? É indiscutivelmente uma forma alternativa, digamos assim, de destinar este processo, que é um processo que visa, sobretudo, através de uma recapitalização, servir os seus clientes, porque hoje não tínhamos dúvida nenhuma, quer dizer, as empresas em Portugal, designadamente as empresas menos capitalizadas, precisam da banca, dos recursos financeiros, como o corpo humano precisa de sangue, no sentido de poder efetivamente alimentar-se e poder produzir. Ora, empresas mal capitalizadas, empresas sem tempo para se poderem reorganizar, é sobretudo um péssimo sinal para a economia portuguesa. Rui Lobo Martinho, o Bernardo Trindade falou ali de uma coisa muito importante, que é a questão do tempo. Nós, neste momento, temos que ganhar o mais possível tempo. Esses 6 meses são suficientes para a banca? Não sei se são suficientes, mas é melhor do que tínhamos, evidentemente. É uma meta mais razoável. É uma meta mais razoável e penso também que dá mais tempo para ambos os lados se poderem reorganizar. Mas podem, pelo menos, esses 6 meses ser a tábua de salvação para os bancos evitarem a nacionalização? A nacionalização acho uma palavra muito forte, devo-lhe dizer, nesta questão da intervenção de capitais públicos ou do Estado nos bancos. Penso que, efetivamente, há sempre uma capacidade das partes se entenderem, e digo-lhe que isso é a minha expectativa pessoal, é que a parte da APB e a parte governamental se consigam entender. Há sempre coisas que nunca ficam nas duas partes completamente acordadas, mas isso passa sem qualquer negociação. Mas o essencial tem que ficar preservado, que é o facto dos bancos terem também algum tempo, e voltamos à questão do tempo, para se poderem reorganizar. Dirá, 6 meses não é muito, mas é razoavelmente melhor. Porque, repare, neste momento a preocupação dos bancos este ano foi começar a tal desalavancagem. Foi começar a ter menos dependência, digamos, de determinadas intervenções externas e serem eles a contar mais com eles próprios. Mas estão também a fechar o ano, um ano complicado. Portanto, a preocupação primeira agora é fechar o ano. Estão muitos em aumentos de capital. Uns já fizeram, outros estão a fazer, outros vão fazer. Depois apresentar contas em março. E repare que o período até junho não é normalmente um período muito significativo para a banca. É a primeira fase do ano. Mas, de qualquer maneira, já vai dar uma visão muito diferente daquilo que podem ser as capacidades de cada banco e também externamente pode haver uma melhoria. Porque eu tenho alguma capacidade, digamos, de esperança em achar que pode haver uma melhoria na economia mundial e, portanto, na global, a partir, digamos, do próximo ano, logo de início. Mas é importante esta articulação com as regras dos restantes bancos europeus, porque os bancos europeus já tinham este prazo até 30 de junho do próximo ano. Sim. Eu já agora gostava de acrescentar aqui uma questão que o Dr. Rui Leão Martinho referia e que é, de facto, importante, um pouco ligado com esta questão do prazo. Nós tivemos um aviso escrito do Banco de Portugal relativamente à captação de recursos, nomeadamente às limitações impostas às instituições de créditos, podendo, inclusivamente, as próprias serem penalizadas no cumprimento de determinados rásio. Ora, este prazo permite, de facto, acomodar um pouco mais este esforço de recapitalização via aumento de capital, via refiguração, inclusivamente, reconfiguração de determinados produtos financeiros que podem, de alguma forma, também reforçar a própria estrutura de capitais. Estou a pensar também nas próprias avaliação de ativos, que, de alguma forma, de facto, diminuem também este peso que é, neste momento, sujeito e exigido às instituições de crédito. Penso que era, de facto, é importante, esta é uma decisão importante para o sistema financeiro português e para as empresas, tendencialmente. Era, provavelmente, escusado digamos, a figura que fizemos exteriormente e, sobretudo, num momento em que o país está a ser fortemente escrutinado em termos internacionais. É um balão de oxigênio. Já voltamos à conversa.